Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é bom poder saber que o Senhor está presente em nossas vidas. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos neste mundo. Como é bom saber que o Senhor nos ama, o Senhor nos salva e o Senhor está cuidando de nós. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós, abençoa, protege e ampara a nós e a nossas famílias. Fala ao nosso coração agora através da Tua Santa Palavra, aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, que diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, recebe uma criança como esta, estará recebendo a mim. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, todas as pessoas buscam sucesso profissional e pessoal nas empresas. Muitos querem ser patrões porque não querem ser empregados. Muitos, pela busca do poder e da riqueza, passam por cima de outras pessoas. Na verdade, todo mundo tem dentro de si aquela vontade lá do início da criação que levou Adão e Eva a pecar, de ser igual a Deus, querer comandar a própria vida, querer ser o chefe e o dono de tudo. Assim, todo ser humano quer mandar e estar no controle de tudo e de outras pessoas também. Os discípulos também, de tempos em tempos, eram apanhados nessa armadilha do diabo chamada orgulho. No texto de hoje, os discípulos perguntam a Jesus quem seria o maior no reino de Jesus. Cada um deles talvez esperava ser o maior depois de Jesus, lógico. Cada um deles talvez esperava que Jesus falasse o seu próprio nome como o que estaria ao lado dele no reino. Mas Jesus chama uma criança e diz: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, recebe uma criança como esta, estará recebendo a mim. Mas o que, na verdade, Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos e a nós também com esta fala? Em primeiro lugar, nunca podemos esquecer que Jesus era o Filho de Deus, portanto, tinha todo o poder e autoridade de Deus nele mesmo. Mas ele se humilhou ao ponto de se tornar criatura, ser humano, para estar conosco. Ele sofreu em nosso lugar toda a ira e castigo eterno de Deus por causa dos nossos pecados e morreu para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, 5 a 8: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Assim, Jesus mostrou que no reino de Deus, o maior serve o menor. O que tem mais ajuda quem tem menos. O que tem autoridade usa da sua autoridade para cuidar e servir dos que estão sob o seu comando.
E tudo isso as pessoas, seguindo o exemplo de Jesus, fazem por amor. Como diz 1 João 4,19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Assim, a resposta de Jesus aos seus discípulos, colocando aquela criança no meio deles, nos ensina o seguinte: primeiro, assim como um menino está no meio dos adultos, não se acha nada a mais do que os adultos, assim também os que pertencem ao reino de Jesus e são chamados de cristãos devem ser humildes e não se achar melhor do que os outros e nem querer ser melhor do que os outros. Pelo contrário, o desejo sincero do cristão é servir a Deus e servir as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas como a si próprio, como diz Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Segundo, assim como o menino depende dos adultos para tudo, nós precisamos aprender que somos seres frágeis e pequenos e precisamos depender de Deus para viver. Assim como as crianças ficam felizes e satisfeitas na dependência e cuidado dos seus pais, nós cristãos precisamos aprender a depender de Deus para vivermos, e esta dependência de Deus deve nos trazer paz, tranquilidade e segurança. Como diz o Salmo 62, 1 e 2. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Terceiro, o maior no reino de Jesus é aquele que confia em Deus, como diz Provérbios 3, 5 a 8. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em nossa própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Esta confiança em Deus é como aquele menino que está sentado no avião que passa por uma terrível turbulência no ar. Todos dentro do avião estão apavorados e gritando, e o menino está tranquilo. Até que alguém pergunta para ele se ele não está com medo como os outros, e ele responde: eu não tenho medo não, porque o meu pai é o piloto. É esta confiança em nosso Deus, que Ele está no comando e no controle de nossas vidas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é que nos motiva a vivermos na dependência e na confiança de Deus, de entregarmos as nossas alegrias e os nossos problemas às mãos de Deus e à noite dormirmos com tranquilidade. Confiar em Deus é você fazer a vontade de Deus em sua vida, mesmo que a vontade de Deus vá contra a sua própria vontade pecaminosa. Confiar em Deus é você entregar a sua vida ao Senhor, confiando nele e tendo a certeza de que o mais Ele fará. Estimado irmão e irmã, quem é o maior no reino de Jesus? Jesus disse que o maior é o que está mais perto de Deus é aquele que vive como uma criança, em humildade, na dependência de Deus e na confiança nele. A humildade do menino é o modelo da conduta do cristão para o próximo, e a dependência e confiança do menino são o modelo da atitude do cristão para com Deus, o Pai de todos nós. Tendo estas três atitudes, movidas pela nossa fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o nosso amor a Deus e às pessoas, nós com certeza seremos pessoas mais felizes e estaremos um dia com Cristo nos céus. O apóstolo Paulo fala assim sobre a nossa vida cristã em Colossenses 3, 12 e 17. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência.
Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos ama a tal ponto de enviar o seu único Filho ao mundo para sofrer e morrer pelos nossos pecados na cruz e nos dar a salvação. Que esta humildade que Jesus fala no texto e que ele vivenciou em sua vida sejam os modelos para nós agora, como seguidores de Cristo, como cristãos, vivermos este mundo. Que nós amemos a Ti acima de todas as coisas, amemos o nosso próximo como a nós mesmos, que as nossas palavras e atitudes levem esse Teu amor em Cristo para todas as pessoas que encontrarmos, que nós possamos, na dependência de Deus, na confiança em Deus e com humildade, servirmos sempre a Ti e as pessoas. De maneira especial ainda Te pedimos, ó Deus, abençoa, protege e ampara nossos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul, especialmente agora, quando eles estão novamente vivenciando situações difíceis por causa do clima. Diminua as chuvas, diminua as águas, que eles possam voltar para suas casas e reconstruir as suas vidas, que eles creiam e sejam dependentes da Tua vontade e da Tua presença e das Tuas bênçãos sobre a vida deles. Derrama ricas bênçãos sobre eles. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.